Bem, pessoal, vamos a mais um exercício de combinação linear. E nesse caso nós vamos diferenciar mais em relação à questão aqui de uma constante que estamos chamando de m. Vamos então aqui ao nosso exercício. Determine m, e veja que m é um número real, tal que o vetor v, dado por 1 menos m e 3, seja a combinação linear dos vetores v1, v2 e v3. Então, novamente, um exercício de combinação linear, só que nesse caso, nós temos relacionado ao vetor v, a constante m, o escalar m. E aí a pergunta é, qual deve ser o valor de m para que o vetor v seja uma combinação linear dos vetores v1, v2 e v3. Então vamos à solução. Observe que para que ocorra a combinação linear, nós vamos estabelecer a relação, ou seja, escrever o vetor v como uma combinação linear do vetor v1, v2 e v3, ou seja, em função de 3 vetores, logo nós temos aí 3 escalares associados a esses vetores, né? Portanto, posso escrever da seguinte forma: v igual a v1 mais bv2 mais cv3. E aí nós temos a equação 1. Portanto, aqui eu estou escrevendo o vetor v como uma combinação linear dos vetores v1, v2 e v3. Bem, para que possamos encontrar o valor de m, é preciso substituir as componentes nos vetores e fazer o desenvolvimento aí da nossa equação principal, né? Então, substituindo no lugar do v. Quem é o vetor v? O vetor v é 1 menos m e 3, igual ao escalar a e o vetor v1. O vetor v1 tem componente 1, 0 e 2, mais o escalar b vezes o vetor v2. O vetor v2, 1, 1 e 1 são as componentes. E, finalmente, o escalar c e o vetor v3, que tem componentes 2, menos 1 e 5. Né? Então, primeiro passo, fizemos aí a substituição. Agora vamos proceder na multiplicação do escalar, componente a componente, né? Então vamos multiplicar o a vezes as componentes do vetor v1, o b vezes as componentes do vetor v2, e do mesmo modo vamos fazer com o escalar c. Esse, portanto, é o próximo passo. Então vamos lá. 1 menos m, 3, igual a vezes 1 dá a vezes 0 dá 0, e a vezes 2 dá 2a, mais b vezes 1 dá b, e veja que as outras componentes também são iguais, mais c vezes 2 dá 2c, c vezes menos 1 dá menos c, e c vezes 5 dá 5c. Então, fizemos aí a distributiva do escalar com as componentes dos respectivos vetores. Vamos agora adicionar algebricamente, né? Lembrando que a adição de vetores, a adição algébrica de vetores, nós adicionamos componente a componente. Então, vamos lá. 1 menos m e 3 igual.
Vamos adicionar, então, a primeira componente. Fica A mais B mais 2C. Então, aqui teremos A mais B mais 2C. Então, aí está a primeira componente desta soma de 3 vetores. A segunda componente, 0 mais B mais menos C. Então, teremos B menos C. Aí está o resultado da segunda soma. E a terceira, 2A mais B mais 5C. Então, teremos 2A mais B mais 5C. E chegamos, portanto, a esse resultado. O que nós temos aqui? Uma igualdade de vetores. Dois vetores são iguais quando as respectivas componentes são iguais. Então, quando a primeira componente for igual à primeira componente do outro vetor. Quando a segunda for igual à segunda e quando a terceira for igual à terceira. Então, agora vamos escrever a igualdade que está estabelecida aí. Então, a componente do primeiro vetor deve ser igual à componente do outro vetor. Quem é a componente? A mais B mais 2C. Agora, para a segunda componente, que é menos M. Então, menos M deve ser igual a B menos C. E aí, a terceira componente, que vai ser igual à terceira componente do outro vetor, que é 2A mais B mais 5C. Bem, chegamos a esta situação. Portanto, nós temos aqui 3 equações e vamos numerar como sendo a segunda, esta a terceira e esta a quarta equação, né? Essas equações nos mostram que isso aqui é um sistema linear, onde nós temos 3 variáveis e 3 incógnitas, uma constante, né, um escalar, que é m, um número real, portanto. Agora nós vamos proceder na solução desse sistema, porque é a solução desse sistema que vai responder à questão que foi colocada no problema, ou seja, quem é m para que esta combinação possa ser escrita. Então vamos agora proceder na resolução. Veja que, diferente dos outros sistemas que apareceram, esse sistema já traz um pouco mais de complexidade. Mas não é problema, porque nós podemos aplicar o método de Gauss, podemos aplicar o método de Gauss-Jordan, até podemos aplicar Cramer, né? Mas eu vou optar aqui pela aplicação do método de Gauss, na verdade, o método da eliminação de Gauss. Nós iremos escrever a matriz, vamos transformar essa notação desse sistema linear numa notação matricial. Vamos observar que nós temos aqui os coeficientes das equações, temos o termo independente, e vamos escrever a matriz ampliada. Assim, com a matriz ampliada, iremos, portanto, dar o procedimento com a aplicação do método da eliminação de Gauss. Então, vamos escrever a matriz ampliada, e para isso, eu vou usar aqui o espaço, pode ser esse espaço aqui, né? Acho que vou apagar um pouco aqui para deixar essa matriz ampliada aqui nesse lado do quadro negro. Então, vamos escrever a nossa matriz. A matriz ampliada. Então, nós temos, né, o coeficiente de A é 1, de B é 1. Veja que essas são as variáveis, A, B e C, né? Então,
temos coeficiente de A, é 1 de B, é 1 de C, é 2. E vamos agora escrever o nosso termo, no caso aqui, que é 1, para representar aí a matriz aumentada. Essa, portanto, é a primeira linha. A segunda linha não temos a variável A, portanto, o seu coeficiente é 0. Temos B, que é 1. Temos C, que é menos 1. E temos M, com o sinal de menos. Agora, o coeficiente de A, que é 2, de B, que é 1, de C, que é 5, e o termo aqui independente, que é 3. Aí está a matriz aumentada, né, representada aí por essa matriz, né, que nem vamos nominá-la aqui. E agora vamos aplicar o método da eliminação de Gauss, né, que consiste em, através das operações por linha, obter a matriz escalonada, né? E ao fazer isso, nós podemos então encontrar a solução desse sistema de equações, né? Então vamos começar a fazer a operação aplicando aí o método da eliminação de Gauss, né? O método da eliminação de Gauss. Agora eu posso apagar aqui para a gente usar o espaço. Vamos lembrar o método da eliminação de Gauss, né? Então, como eu disse, consiste em obter a matriz escalonada fazendo operações por linha, né? Nós vamos escolher aí o pivô, né? Mas observe que, nesse caso, nós temos aqui na segunda linha um elemento nulo. Então, nós podemos já fazer uma permutação da terceira linha com a segunda, de modo que eu posso obter uma matriz equivalente a essa e não altero, portanto, a solução do meu sistema, né? Então, vamos permutar a terceira linha com a segunda. Vamos fazer isso indicando assim. A terceira linha será escrita no lugar dela a segunda. E na segunda linha será escrita no lugar dela a terceira linha. Então vamos escrever novamente a nossa matriz aqui. Então temos 1, 2 e 1. Agora teremos 2, 1, 5 e 3. Aqui teremos 0, 1, menos 1 e menos m. Então, nosso primeiro procedimento foi permutar. Agora vamos zerar os elementos abaixo do pivô. O pivô aqui é 1 e os elementos abaixo dele devem ser zerados. Veja que só temos aqui para fazer isso com o A21. Para que esse elemento se anule, nós vamos fazer uma operação por linha. Qual deve ser a operação, né? Eu vou escrever, portanto, da seguinte forma. A segunda linha será, portanto, escrita da seguinte forma. Aqui, a segunda linha, né? Então, a segunda linha será obtida como sendo a soma algébrica da segunda linha, multiplicada por um fator, né, menos 2 à primeira. Então, fazendo isso aí, nós vamos zerar esse elemento abaixo do pivô, cujo ordem é o A1. Então, fica, portanto, L2 como sendo L2 menos 2 vezes L1. Fazendo isso, nós vamos obter uma outra matriz equivalente a essa, né, que não altera a solução do nosso sistema.
Então, vamos escrever novamente a matriz. Teremos, portanto, a matriz primeira linha é 1, 1, 2 e 1. Aí, para a segunda linha, nós teremos, portanto, vamos somar a segunda, a primeira multiplicada por menos 2. Então, fica 2 menos 2 dá 0. Agora, a esta aqui fica, a este elemento fica 1 menos 2 menos 1. 5 menos 4, 1. E 3 menos 2, 1. Né? Então, fizemos aí a operação por linha. Repetindo aqui para verificar os valores. Então, fica 2 menos 2, 0. 2 menos 1 menos 2, menos 1. 5 menos 4, 1. E 3 menos 2, 1. E aí, vamos escrever a outra linha. 1 menos 1 e menos m. Portanto, o primeiro objetivo foi alcançado, que foi zerar o elemento abaixo do pivô. Agora, nós temos como o nosso pivô o elemento circulado, que é menos 1. Como ele está negativo, vamos multiplicar a segunda linha por menos 1, para exatamente ter esse pivô aqui positivo. Então, a segunda linha será multiplicada por menos 1, só para alterar o sinal da linha, ou melhor, do pivô. Então, nós teremos a seguinte matriz equivalente. Eu vou agora ainda escrever aqui embaixo, acho que tem espaço. Então, teremos para a primeira linha 1, 1, 2 e 1. Agora fica 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1 e também menos 1. E agora, escrevendo a terceira linha, que é 0, 1, menos 1 e menos m. Aí está. Obtemos novamente uma matriz equivalente. O nosso pivô aqui é 1 e precisamos agora zerar os elementos abaixo dele. No caso, temos apenas aqui o 1. Então, vamos escrever a terceira linha como sendo a adição algébrica da terceira adicionada à segunda multiplicada por um fator menos 1. Então, essa terceira linha será escrita da seguinte forma. A terceira linha adicionada aqui, algebricamente multiplicada por um escalar menos 1, a segunda. Né? Fazendo isso, a gente zera, portanto, aqui o nosso elemento que queremos, que é esse daqui. Né? Então, vamos fazer isso agora nesse espaço aqui. Bem, então vamos lá. Vamos escrever a matriz equivalente. A primeira linha é 1, 1, 2 e 1. Ou melhor, 1, 1, 2 e 1. A segunda linha é 0, menos 0, 1, menos 1 e menos 1. Agora vamos escrever os elementos da terceira linha. Então fica 0 menos 0, 0.
aqui nós teremos 1 menos 1, 0. Aqui nós teremos menos 1 mais 1, né? Multiplicando esse por menos 1 fica mais. Então, menos 1 com mais 1, 0. E aqui nós teremos menos m e menos 1 com vezes menos 1 dá mais 1. Então, dá menos m mais 1. Menos m mais 1. E mais uma matriz equivalente, né? Então, veja agora que a nossa matriz obtida está na forma escalonada, né? Veja aqui a forma escada. E vamos agora só interpretar o que nós queremos em função da pergunta, né? Então, ele quer saber qual deve ser o valor de m para que o vetor v seja a combinação linear do vetor v1, v2 e o vetor v3. Eu apaguei aqui a nossa equação, mas dá para recordar, né? Eu parti da seguinte condição. A combinação linear do vetor v com o vetor v1, o vetor v2 e o vetor v3. Então, esse foi o nosso ponto de partida. E nós chegamos a este resultado, né? Disto aqui nós obtivemos um sistema linear e através do método da eliminação de Gauss, nós chegamos a esse resultado. Então veja que eu preciso agora interpretar, né, a solução desse sistema de modo que atenda a essa exigência. Então nós temos um sistema em que a última linha nós temos, né, as nossas variáveis aqui tem coeficiente nulo. E aqui do lado direito nós temos menos m mais 1. Então nós observe inclusive que ao escrever, eu acho que poderia até escrever o nosso sistema, voltar à notação do sistema linear. Então, voltando à notação do sistema linear, né, o que é que a gente pode observar? A mais B mais 2C é igual a 1. B menos C é igual a menos 1. E, finalmente, nós temos aqui que 0 é igual a menos m mais 1. Então, qual é a interpretação aqui, né? Para que possamos escrever essa combinação linear, esse sistema ele deve ser um sistema possível e indeterminado, porque nós precisamos que a nossa última linha tenha 0, tanto do lado esquerdo da igualdade quanto do lado direito, né? Então, na verdade, já está escrito aqui, menos m mais 1 tem que ser igual a 0. Fazendo isso, nós podemos obter, portanto, o valor de m, para que esse sistema seja um sistema possível e indeterminado. Então, nós temos que 0 é igual a menos m mais 1, ou simplesmente m deve ser igual a 1. Então, para que esse sistema seja possível e determinado, o valor do m tem que ser 1, porque menos 1 com mais 1 é 0, e nós temos que observar que isso deve ser atendido, né? É isso que nós queremos. Portanto, o m tem que ser igual a menos 1. Se o m for igual a menos 1, nós podemos então escrever a combinação linear do vetor v em função do vetor v1 e do vetor v2. Portanto, o problema está resolvido quando a gente determinou o valor de m, que é, portanto, igual a 1. Ok? É isso aí.